E aí, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que você for ver esse vídeo. Eu queria falar sobre um tema, na verdade não é um tema só, são dois temas, por quê? Porque eu estou vendo acontecer isso muito nas igrejas e parece, e o problema é esse, mas parece que as pessoas não estão vendo e elas estão olhando para o outro lado. E muitos desses problemas que estão acontecendo nas igrejas, principalmente as igrejas evangélicas, vou falar igreja evangélica porque eu sou de igreja evangélica, então vamos lá, né? Não estou aqui para ofender ninguém, estou aqui para falar da palavra. Então, se você não aceita a palavra, ou se você chateia com a palavra, eu não posso, infelizmente eu não posso fazer nada, tá? Não estou aqui para atacar ninguém. Mas tem acontecido muita coisa ruim na igreja de Cristo, tá? E não é só esses dois pontos que eu vou trazer aqui que está causando isso, mas são esses dois pontos eu considero os mais importantes. Tem muitos outros com certeza, né? Então, eu queria falar um pouco sobre a questão do Espírito Santo nas igrejas e a questão dos ídolos nas igrejas, só que olhando da perspectiva você, porque eu vou explicar, às vezes nem é isso que eu deveria estar dizendo, nem é dessa forma, mas eu vou explicar e vocês vão entender. Muita coisa ruim está acontecendo na igreja, porque pessoas estão líderes e não deveriam estar sendo, né? Pessoas que às vezes até eram bons líderes, estão deixando de ser, porque está deixando a carne falar, né? E todos nós estamos suscetíveis a isso, sendo líder e não sendo líder, né? Mas eu vejo duas coisas muito ruins acontecendo, e aí eu quero responsabilizar não os líderes. Eu quero me responsabilizar, trazer para você se responsabilizar. Muita coisa ruim está acontecendo dentro da igreja cristã por culpa nossa. Porque nós estamos nos acovardando, nós não estamos lendo a palavra, e por isso as coisas deixam acontecer. Por quê? Eu vou começar vou falar a palavra ídolos. Vocês vão entender. Ídolos na Bíblia tem muitas coisas. Tem os altares, tem imagens, a Bíblia fala sobre imagem e escultura, até religião, nós vamos chegar lá. Religião, mas o que pode ser um ídolo? Dinheiro, a Bíblia fala sobre mamon. Hoje em dia nós temos mania de usar essa palavra, se você usa essa palavra do jeito errado, troca em nome de Jesus. Tem gente que eu já vi gente chamar jogadores de futebol, cantores, seja ele cristão ou não, nem tem a ver, de qualquer maneira está errado, de meu ídolo. Gente, essa palavra é extremamente pesada, você não sabe o que você está falando. E se você sabe, pelo amor de Deus, pior ainda, né? Se você não sabe, você vai saber hoje. Quando você chama alguém de ídolo, ou você coloca algum tipo de ídolo, você está substituindo Deus na sua vida por aquilo. É muito sério. E eu não estou inventando, né? Nós temos textos como lá em Êxodo, né, 20, Êxodos 23-6, ele fala: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais escultura, nem semelhança alguma, em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas, né? Não te curvarás a elas, nem servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Deus considera que a gente odeia ele quando a gente coloca um ídolo no lugar dele. E vários ídolos estão postos na nossa mesa, né?
Ídolo pode ser gula, pode ser comida, né? Então é muito sério. Mas nesse contexto que eu estava dizendo antes, lógico que eu estou falando mais do sentido dos nossos líderes, né? Mas eu quero apontar para você. Eu estou falando com você, não estou falando mal de um pastor ou de pastores, não. Eu estou chamando a responsabilidade para você. É porque você permite isso na sua vida. Você segue, você não lê, você não se debruça sobre a palavra e olha e fala, isso aqui não dá. Então, as pessoas às vezes Bom, vamos lá, voltando. Depois eu falo essa parte que eu ia falar. Então, isso é o seu líder, seu pastor, seja lá qualquer tipo de liderança que você tiver, você pode tornar um ídolo. E tá errado, né? Não, mas eu tenho um respeito muito grande pela minha liderança, não sei o que. Então, honra e respeito pela liderança é bíblico, tá certo. A gente tem que ter. A Bíblia fala textos específicos sobre a honra aos líderes. A gente tem que ter. Mas ela tem um limite. E o limite é você não vendar os olhos para coisas que é dito em prol de religiosidade, em detrimento de A e B, de tipo, não, eu sou batista, eu sou assembleiano, eu sou sei lá o que, né? Ou tem gente que chega a dizer o absurdo de tipo, eu sou da igreja do pastor tal, nem cita mais a religião. Ele é meu líder e tal. Tudo bem, você tem a Bíblia fala sobre a liderança é estabelecida por Deus. Mas a que ponto? A ponto de você tampar os olhos e ele está falando algo que não está na Bíblia e você está aceitando? Opa, já virou ídolo? É mais importante o que ele fala do que o que a palavra diz. Então, isso é uma coisa que está acontecendo muito. E quando, principalmente, a gente estabelecer eles e aí você não percebe, às vezes está sutil, às vezes você não prestou atenção que você está tornando aquela pessoa um ídolo, aquele líder um ídolo, né? E, cara, lá em Coríntios 3:4-7, Paulo adverte as igrejas sobre isso. Porque as pessoas começaram a basear sua lealdade nos líderes, dizendo, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, deixando claro que o foco não estava... Ele estava advertindo eles, tipo assim, vocês estão colocando esses caras num lugar que vocês não deveriam colocar, né? O foco deve ser Deus, o foco deve ser a palavra de Deus, em detrimento de A ou B, líder A ou B está falando qualquer coisa que a Bíblia não diz, ou que uma religião não diz, né? A religião diz que Ai, gente, desculpa, eu tô com uma coceirinha chata aqui. A religião diz que tal coisa na Bíblia não é. Então você vai atrás, você não tem que aceitar. Busca, tem conhecimento, tem informação, tem internet, tem... Ixi, um monte de coisa. Lógico, questione. Já tem coisas na internet alteradas. Cuidado. ChatGPT, essas coisas é uma ferramenta maravilhosa. Gemini, seja como que você chama, do Google. Legal. Mas às vezes, dependendo de como você pergunta, ele só te dá uma parte da resposta. Então, pega a palavra, procura saber o que significa certas coisas no original, né? E aí sim, a Bíblia fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Por isso que tá... E a Bíblia chega a dizer sobre seguirem falsos líderes, né? De novo, não estou apontando o dedo. Isso tem acontecido amplamente. Muita gente está largando o Evangelho, largando a Cristo por causa disso. Porque quando eles começam a enxergar os erros, ou começam a enxergar isso, aquilo, ou começa a ver uma religião que aprisiona, sendo que Cristo nos libertou e a gente está sendo aprisionado, né?
É lógico que existe o certo está na Bíblia, vai ler. E esse é um ponto. Nós tornamos nossos líderes ídolos. Nós tornamos dinheiro, nós tornamos, entre outras coisas, mas eu estou focando mais nessa parte, né, de liderança, porque muitas pessoas estão sendo mortas. Está matando o evangelho por causa dessas coisas, sabe? Desses líderes que se colocam num lugar que não deveriam se colocar, que em prol de religiosidade diz que certas coisas não são o que são na palavra. Isso é extremamente perigoso. Então esse eu acho que é uma primeira questão sobre isso, sabe? Sobre essa questão de por que as igrejas estão como estão, por que pessoas que buscam Deus com muita intensidade, às vezes sai de uma determinada igreja, vai em uma, vai em outra, não consegue se encaixar, não acha, porque isso está sendo generalizado, não está sendo só num lugar ou outro, não. Está sendo generalizado, sabe? Líderes estão se colocando em posição que não deveriam se colocar, a igreja não é deles, é de Cristo, né? E tá difícil, né? E lógico, né? Eu tenho que achar uma igreja que pense como eu penso. Irmão do céu, você tem que achar uma igreja que a Bíblia te ensina como é que tem que ser. Não é como você pensa também não. Mas não é mesmo, entendeu? Então eu tô tirando aqui o fato de líder estar em pecado, isso e aquilo, eu tô falando simplesmente voltado para, tipo assim, religiosidade, o que é dito, que a Bíblia não diz, não está dizendo isso. Exemplos absurdos. Eu já vi pregações de líder falando, o Espírito Santo fala comigo, porque tem textos lá em Coríntios, enfim, e aí a Bíblia fala que o Espírito Santo, né, nos revela, o Espírito Santo, aí tem os dons do Espírito e tal. O Espírito Santo fala comigo e eu falo à igreja. Oi? Uai, então peraí. Então para que Jesus rasgou o véu? Para que lá, antes mesmo de Jesus, lá atrás, lá no deserto, Deus falou, vem e traz o povo e coloca eles perto da montanha para que eles me ouçam. E o povo, não. Deixa Deus falar com você e vocês falar com a gente. Transferência de responsabilidade. Ei, a responsabilidade de conhecer a palavra e seguir é sua. Você não vai poder chegar lá no céu e falar, mas o meu pastor me ensinou errado. Como assim? É você que tem que ler, é você que tem que buscar, é você que tem que ver. E quanto mais a gente conhece da palavra, mais a gente conhece a Deus, porque também conhecer a palavra por conhecimento para dizer o que você sabe que você não sabe no outro, para você mostrar para o outro que você sabe mais do que ele, a Bíblia fala que está errado, Deus fala na Bíblia, leia para me conhecer, porque ele quer intimidade, ele quer como você conhece um amigo, como você conhece a sua esposa, ele quer que você o conheça, não que você saiba somente, ele quer que você ande junto com ele, ao lado dele, né? Então, é um relacionamento. Então, se o Espírito Santo só fala com o pastor, o véu rasgou à toa. Jesus morreu, porque Jesus morreu pelos nossos pecados, e ele rasgou o véu para que a gente tivesse acesso direto a Deus através do sangue dele na cruz. Se o Espírito Santo, que Deus enviou para todos lá, para os discípulos e tal, só fala com o pastor, então a Bíblia está errada.